De política, de política e política, de política e política. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Política e Política. E nesse primeiro podcast de 2025 eu quero agradecer a cada um de vocês, desejar um alegre 2025, sucesso, saúde, paz e tudo de bom para você. E nós recebemos hoje aqui para a entrevista a vereadora Catiúcia Mantelli, ela que é jornalista e agora vereadora e tem uma vasta experiência em comunicação pública, tendo trabalhado por vários anos na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Max Russi. Ela é casada, mãe de 2 filhos, e no dia 1º de janeiro deste ano, passou a compor a mesa diretora da Casa de Leis, aí, uma mesa diretora histórica, 100% composta por mulheres, e é um marco histórico para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. Boa tarde, vereadora, seja bem-vinda. Olá, Ari, obrigada pelo convite, obrigada aí a toda a equipe do Única News, TV Única, nossa querida Luci Macedo, Roger Perisson, a editora Elziane, minha colega, minha amiga de profissão aí, já trabalhamos juntas, a você, Ari, e ao Fred, que não tá aqui, né, tá lá na Assembleia, hoje era pra eu estar lá vendo ele, mas mudamos de casa legislativa agora, Fred, agora se você quiser me ver, você vai pra Câmara, né, Ari? Sim. Porque é isso aí, Ari, estamos muito felizes, é a primeira edição esse ano. Sim, é o primeiro. Feliz aí. Começando com chave de ouro. Inaugurando aqui o podcast desse ano. Obrigada pelo convite e estamos à disposição para levar um pouquinho aí de informação aos ouvintes, aos telespectadores do podcast. Sim. E por muito tempo você trabalhou aí na Assembleia Legislativa como jornalista e agora como vereador. Como está sendo essa experiência? Então, Ari, a assessoria de imprensa, ela me abriu portas para entrar no mundo político, na gestão pública, né? Eu fui assessora de imprensa, meu sonho era ser jornalista, formei em jornalismo, depois especializei em assessoria de imprensa, mas eu entrei na Assembleia há quase 20 anos, com a profissão de assessoria de imprensa, ainda estagiária na área de comunicação, e trabalhei com alguns deputados. Em 2015, eu passei a integrar a equipe de comunicação do deputado Max Russi, onde eu fiquei 1 ano como assessora de imprensa. Em seguida, eu passei para a parte de gestão pública. Então, tivemos aí a oportunidade de assumir outras funções, como chefia de gabinete, gestora de CPI, chefia de gabinete de Secretaria de Estado, Assistência Social. Fui adjunta do deputado Max na Casa Civil, quando foi secretário-chefe da Casa Civil, e também dentro da própria Assembleia, como chefe de gabinete da primeira secretaria, e nos últimos 5 anos eu estava como secretária de Serviços Legislativos. Então, além da questão da comunicação, a gente está trazendo para esse mandato a experiência em gestão pública, um pouquinho aí do que a gente contribuiu com o Estado através da Assembleia e do governo, a gente agora quer fazer por Cuiabá. Sim, e pelo que você me falou aqui, então foi uma candidatura que foi natural, então. A gente não cria essas pretensões enquanto a gente está ali dentro do papel de gestor público. O que eu acho assim que a gente brinca e fala, que hora que você pensou nisso? Eu estive à frente de coordenações de 9 campanhas eleitorais já. As últimas 3, as primeiras como assessoria de imprensa, né, coordenação de comunicação, e as últimas já como coordenadoria política. Então, isso fez com que a gente fosse construindo algo diferente, uma relação com a comunidade. Mas a viradinha de chave mesmo foi o dia a dia nosso dentro da comunidade, a necessidade ali das famílias, a falta, muitas vezes ali, da presença do poder público municipal. Então, na verdade, foi uma candidatura que veio sendo construída de maneira involuntária, mas que passou a fazer parte de um desejo do nosso coração, com a convivência das famílias e acreditando, tendo a certeza que nós poderíamos fazer muito mais com o mandato, contribuindo, né, nós na Câmara, contribuindo com o deputado Max Russi na Assembleia e com o Poder Executivo Municipal, Estadual, para que mais famílias fossem atendidas. Sim, e eu gostaria que você falasse também um pouco sobre as suas bandeiras agora como vereadora. A minha bandeira sempre foi o social. É algo que eu trabalho há muito tempo, Ari, e eu tenho uma história com o social de ainda criança. Eu sou uma criança que vim de uma família humilde, participei de projetos sociais quando criança, eu, meus irmãos, meus primos. E logo após eu ter entrado na Secretaria de Assistência Social, por muitas vezes nós fizemos ações sociais pontuais
gente, esse ano vamos reunir, vamos fazer uma ação. Então, várias vezes nós fizemos isso. Mas, no período da pandemia, quando estava iniciando ali a pandemia, nós fizemos um papel inverso. Quando foi um período em que muitos projetos sociais fecharam as portas, algumas entidades suspenderam as atividades, empresários que ajudavam com o social, começaram a ver suas empresas também de portas fechadas, reduzindo sua equipe. Então, a gente fez o papel inverso. A gente foi para onde as pessoas estavam saindo, nós fomos para dentro dos bairros. Mantivemos os sopões que em alguns bairros estavam fechando, a gente estava abrindo. De fato, é assumir um risco, né? Nós assumimos risco. O povo falava, vocês são loucos, vocês estão ali. Nós, na época, buscamos a UFMT para fechar uma parceria onde nós conseguimos fazer a distribuição em álcool e gel. Inclusive, o Roger foi um grande voluntário. Se pegar lá os primeiros arquivos lá de 2020 lá, o Roger tá, final de 2019, começo de 2020, o Roger tá lá nos registros da AMAR no comecinho. Então, a gente fez uma parceria com a UFMT, começamos a fazer distribuição de álcool em gel, máscara, levamos médicos dentro dos bairros para fazer consulta, né, das famílias, população. Então, a gente fez um trabalho e a gente foi vendo essa necessidade de ampliar, porque um lugar era remédio, outro lugar era alimento, outro lugar era roupa, famílias que tinham renda e, de repente, os membros das famílias perderam os empregos, o que foi algo natural. Então, a gente viu essa necessidade de construir, de ampliar. E quando foi passando o período da pandemia, a gente queria continuar fazendo isso, esse grupo de amigos, mas a gente precisava organizar. Porque quando a gente viu, a gente tinha um monte de projetos que não estavam ordenados. E aí a gente constituiu a AMAR, que é a Associação Amigos Motivados pelo Amor e Respeito ao Próximo. Hoje ela tem 3 anos já instituída. Eu estou deixando a presidência, né, em razão do meu mandato. Já está sendo aí convocada uma nova eleição para a associação. E aí nós construímos os nossos projetos e hoje a gente desenvolve 8 projetos sociais nos bairros periféricos de Cuiabá. Temos quase 600 famílias cadastradas, com dezenas, centenas de atendimentos, e isso com certeza foi algo que trouxe o resultado aí nas urnas desse ano passado. Sim, e sobre o seu partido aí, o PSB, ele teve um aumento expressivo no número de vereadores, prefeitos aqui em Mato Grosso nas eleições aí de 2024. A que você atribui esse crescimento do PSB aqui no estado? Na verdade, eu sou muito de acreditar em líderes, né? Eu acho que quando você tem um bom líder, você constrói um bom grupo. E o PSB, ele tem um bom líder, não só em Cuiabá, mas no estado de Mato Grosso, que é o deputado Max Russi, né? Presidente da Assembleia, presidente eleito, que assume agora dia 3 a presidência da Assembleia. E ele sempre liderou o partido de maneira com muita maestria, né? Ele sempre soube ali... como que seria a palavra? Administrar o ciúme, o ego de cada candidato. Ele demonstrava para nós sempre que nós éramos adversários políticos, mas não inimigos. Ninguém ganha uma eleição sozinha. Ninguém consegue fazer um coeficiente eleitoral sozinho para se eleger. Então, quanto melhores, quanto maior o potencial dos candidatos, maior as chances da gente ter um número mais expressivo de parlamentares. O mesmo aconteceu nas eleições estaduais em 2018, né? Quando foram eleitos 4 deputados estaduais. E agora, ele acreditou também que a gente teria uma eleição expressiva, que nós faríamos aí essa média de... Ele sempre apostou em 4 vereadores eleitos e o resultado foi esse, muito atribuído à liderança do nosso presidente estadual e também do Alan, que é o presidente municipal aí do partido. Então, que não só Cuiabá, mas a gente vê essa expressão do PSB em todo o estado de Mato Grosso. Inclusive, o PSB não só tendo 4 vereadores, como tendo sido o partido que fez o maior número de votos em Cuiabá nas eleições. Então, nós temos hoje 2 partidos com 4 vereadores eleitos, PSB e PL, mas o PSB ganhou em número de votos aí dentro de Cuiabá. Sim, sim. E já chegou na Câmara também, você chegou chegando já, né, assumindo aí uma primeira secretaria na nova mesa diretora. É uma mesa diretora que, como eu falei aqui, histórica, né? Primeira vez, uma mesa 100% de mulheres. Isso traz um peso maior, uma responsabilidade maior, eu digo assim,
pelo fato da questão do machismo, de falar alguma decisão que não agradar ou X ou Y, falar assim, não, é porque foi uma decisão tomada por mulheres. Isso traz um peso maior para vocês? Olha, eu acho que a gente está descaracterizando um pouquinho o peso por ser a mulher. Não só a mesa diretora, mas nós tivemos aí uma eleição onde Cuiabá ficou acima da média do número de mulheres eleitas, né, no país. Foram 8 mulheres, né? Nós elegemos 8 mulheres esse ano. 2 reeleitas, a Maísa e a Michele, 6 mulheres, 2 reeleitas e 6 novas vereadoras. Então, quando houve a proposta de uma mesa 100% feminina, de uma mesa formada por mulheres, encabeçada aí pela nossa presidente, pela vereadora Paula, a gente sabia do desafio maior de se construir, de convencer a população e os vereadores de que isso daria certo, do que em si agora tocar e fazer essa gestão. A gente precisava provar que dava certo. Fomos desacreditadas por alguns momentos, mas em nenhum momento nós desistimos. Tivemos o apoio, eram 5 vagas, né, na mesa diretoras, e tínhamos as 8 mulheres, então 3 mulheres ali ficariam fora da chapa, mas com o apoio, sempre com o apoio delas. Optamos em fazer essa divisão de acordo aí com o número de vereadores eleitos por partido, então contemplou os partidos com maior número de vereadores, a mesa diretora, e a gente mostrou que é possível, e é perceptível a mudança também já na Câmara, sendo conduzida aí os trabalhos pela presidente Paula. Você vê um braço social sendo construído, você vê uma humanização, uma gestão compartilhada. A presidente sempre conversa com todas nós da mesa para tomar as principais decisões. Então, tem sido uma gestão que com certeza vai fazer a diferença e vai fazer principalmente história. Sem desmerecer que nós tivemos o apoio de 19 votos. Então, nós nunca podemos deixar de agradecer aos 11 homens que acreditaram e votaram em nós, porque nós somos 8 mulheres, mas nós tivemos aí a votação da maioria dos homens. Então, a gente fala, não é uma chapa feminista, é uma chapa formada por mulheres, apoiada por homens, para trabalhar por Cuiabá. Sim, e algo que vem sendo questionado no cenário político é a Câmara ter virado um puxadinho da Prefeitura de Cuiabá no que diz respeito a toda aquela costura que o prefeito Abílio fez dentro do parlamento ali. Isso pode afetar, no caso, a imagem da Câmara? Ou como você vê esse relacionamento entre legislativo e executivo aqui em Cuiabá? Não, na verdade, a Câmara tem total independência, ela é autônoma, ela tem um trabalho que, principalmente no momento que Cuiabá precisa tanto, nós temos sim que dar credibilidade ao prefeito para que a gente consiga melhorar Cuiabá. Não podemos fazer oposição por fazer. A palavra puxadinho, eu acho ela um pouco forte, considerando que, mas foi uma costura do prefeito Abílio. Todas as eleições de mesa diretora da Câmara de Cuiabá sempre foram costuradas por interesses externos. O prefeito Abílio tinha interesse numa mesa que apoiasse, que desse governabilidade? Tinha. Mas não era uma chapa formada por apoiadores do Abílio. Eu, no segundo turno, fiquei neutra, não apoiei Abílio. Maísa se manifestou no segundo turno por não apoiar Abílio também. Então, não era uma chapa de apoiadores do Abílio, a chapa de uma mesa feminina. Nem todas as vereadoras que participaram da mesa, ou que estão hoje na mesa, apoiaram a candidatura do prefeito Abílio no segundo turno. Então, quando se falou, costurar, o prefeito é normal, ele busca uma forma de ter governabilidade na Câmara. Ele tem tido essa governabilidade, mas respeitando a independência e a autonomia. E a presidente Paula tem colocado isso. Nós, da mesa diretora, os vereadores, de maneira independente, também têm colocado isso. Eu posso falar, Catiúcia, acredito no trabalho do prefeito Abílio, sou base, quero contribuir, mas aquilo que eu entender que vier do prefeito, que não for benéfico para Cuiabá, que eu entender que não faz parte do meu perfil, eu vou ter total tranquilidade também para votar contra. Sim. E logo nos primeiros dias da gestão aí, o prefeito decretou um estado de calamidade financeira. Como você viu essa atitude? Você achou realmente necessária? Teve aí um acesso ao balanço, às contas da prefeitura? Então,
todas as contas, o prefeito Abílio tem tratado com muita transparência, né? Inclusive, ele tem deixado no próprio site da Assembleia links onde o cidadão consegue acompanhar os extratos. Ele tem feito isso de forma muito transparente. Assumiu Cuiabá com muitas dívidas. Eu acho que o decreto de calamidade financeira, principalmente no estado, no início de gestão, onde nós mesmos, vereadores, estamos muito afoitos para resolver as coisas, para resolver problemas, para levar projetos para dentro dos bairros. A gente já entra, assume o mandato com essa ânsia de resolver tudo isso. Então, eu acho que o prefeito foi muito coerente quando ele decretou o estado de calamidade financeira. E, ao mesmo tempo, ele entendeu a necessidade, mesmo com essa situação, ele não deixou de priorizar as famílias que mais precisavam, né? Prova disso foi aí a lei que criou o auxílio emergencial para as famílias afetadas pela chuva. Então, eu acho que ele tem administrado de forma muito coerente a questão financeira hoje e planejamento financeiro de Cuiabá. Sim, e a gestão municipal aí assumiu a prefeitura de Cuiabá, tendo que enfrentar aí vários problemas aí com UPAs lotadas, a questão da coleta do lixo, buracos a perder de vista pela cidade. E como que você vê, é possível, você acredita que é possível resolver essa herança aí a um curto prazo? O que a gente fala é o seguinte, a falta de gestão, a falta da gestão passada e a falta, eu costumo dizer assim que o gestor anterior ele errou muito a mão, principalmente já na reta final. A gente tem visto aí os bairros abandonados, nós temos entrado dentro de bairros que sinceramente dá dó. E hoje mesmo eu visitei o bairro Centro América, dei uma volta lá no Silvanópolis e a gente vê que há uma necessidade enorme de que algo seja feito de maneira emergencial. Só que nós sabemos, por exemplo, que muitos contratos que estavam vigentes nas secretarias precisam ser auditados. Nós sabemos aí que tem fornecedores para receber. Nós temos... o prefeito Abílio assumiu a prefeitura com folha de pagamento atrasada de prestadores de serviços, médicos ameaçando greve. Então, a gente vê hoje a calamidade dentro da Secretaria de Saúde e acredito muito que as mudanças que estão sendo feitas, em breve, o prefeito também vai apresentar uma reforma administrativa na Câmara, onde ele entende a necessidade daquilo que tem que ser mudado para tentar resolver tudo a curto prazo. Então, é claro que a equipe de transição não tem acesso a tudo durante a transição. A realidade acaba que é mostrada de verdade depois da posse, quando você realmente pega no cofre, quando você realmente entra para dentro da casa, né? E então, agora que ele entrou em casa, que ele conseguiu ver, que a gente ainda brinca, que a sujeira por baixo do tapete estava muito maior. Mas a gente, com o apoio aí da própria população, com um pouquinho de paciência, eu acredito que a gente consiga, aí, num curto prazo, pelo menos atender com prioridade aquilo que é emergencial. Sim, e por 8 anos, Cuiabá andou aí isolada, divergendo aí do governo do estado, e agora a gente vê uma sintonia diferente aí, o prefeito Abílio próximo do governador Mauro Mendes. Você acredita que essa parceria aí vai ser benéfica para Cuiabá? Não só com o governador Mauro Mendes, mas também com os deputados estaduais e os deputados federais. Olha, Alice, você não sabe o tanto que meu coração se alegrou de ver na sexta-feira a primeira-dama Virgínia Mendes do estado, com a nossa vereadora também, primeira-dama Samanta, fazendo um trabalho social, fazendo uma entrega juntas aí de cestas básicas, de doações para as famílias afetadas pela chuva. Nós que somos do social, nós que temos como principal bandeira reduzir, minimizar aí essa diferença social, reduzir o índice, o percentual de famílias que vivem numa situação de vulnerabilidade. Então, a cena de sexta-feira das duas primeiras damas entregando junto, fazendo as ações junto, com certeza ela despertou aí uma esperança que estava adormecida aí no coração de quem trabalha, nos bairros, de quem trabalha na periferia e principalmente das famílias cuiabanas. Sim, e a gente estava até falando agora há pouco sobre a questão de 8 vereadoras na Câmara de Cuiabá. Nós vimos aí nas eleições de 2024 aí, foi um diferencial assim que mostrou que é possível ter mais mulheres na política, né? Como que você viu esse momento aí da Câmara de Cuiabá hoje com 8 mulheres na composição? Então, primeiro foi aquela desmistificamos o papel de que mulher não vota em mulher.
porque nós tivemos muitos votos, a maioria dos meus votos, eu acredito sim que foram de mulheres, e a gente saiu daquela cultura de que o homem decide em quem a mulher vai votar, quem a família vai apoiar. Antigamente o marido chegava em casa e falava, nosso candidato é esse. E tava tudo certo. Esse ano, eu tive apoiadora que tinha uma placa de um candidato no portão, que o marido apoiava, um candidato homem, e a esposa me apoiava. Então, você chegava lá, tinha 2 vereadores no portão. E isso, por quê? Porque as mulheres passaram a se verem representadas por nós. E era isso que a gente precisava fazer. Mostrar que, nós estamos aqui, não é para concorrer com outras mulheres, é para defender mulheres, defender famílias. E quando você fala em defender a mulher, você está falando em cuidar da família, em cuidar da casa, a contribuir com o marido, cuidar de filhos. Isso envolve educação social, saúde, envolve todas as esferas do poder público municipal de uma certa maneira, né? E envolve todas as secretarias que agora nós temos, inclusive, trabalhado com portas abertas dentro das secretarias para que a gente consiga aí mostrar que o cuidado da mulher é diferenciado. Quando você recebe uma demanda, quando você recebe um cidadão dentro da Câmara, você trata como um ente querido. Quando você vai fazer algo para criança, você é a mãe, você sente aquela coisa de é maternal, poderia ser meu filho. Quando você assume um gabinete, uma cidade, você cuida como se fosse sua casa. Eu acho que tem essa diferença muito nesse acolhimento, nessa humanização de tratar o que é próximo, o que é público, como se fosse algo nosso que a gente queira cuidar. E a gente tem feito isso muito bem, tanto a mesa diretora como as vereadoras, como um todo, né? E eu acredito que a gente tem tido uma aproximação muito calorosa com os vereadores que têm visto essa diferença, que têm dado esse espaço para a gente trabalhar também. E eu tenho gostado muito da receptividade com que Cuiabá tem recebido as vereadoras. Sim, e você estava falando aqui agora há pouco, a gente estava conversando dos bastidores, que você tem um trabalho forte aí com pessoas com deficiência. Já existe algum projeto aí voltado para essas pessoas, para esse público? Então, um dos projetos da AMAR é o Compartilhando Passos. Esse projeto a gente iniciou com empréstimos de cadeiras de roda, muleta, né? Nós conseguimos emendas parlamentares, compramos alguns equipamentos e fazíamos empréstimos. No decorrer do desenvolvimento desse projeto, a gente viu a necessidade de quê? De atendimento mesmo, de fisioterapia, de um cuidado, de alguém que entendesse um pouquinho dos processos dentro do CRIDAC. Agradecer aqui muito a Sueli, diretora lá do CRIDAC, que sempre nos acolheu, sempre recebeu muito bem nossos pacientes. Então, o que aconteceu, Ari? A gente conseguiu um atendimento de fisioterapia. Nós temos hoje uma fisioterapeuta voluntária dentro da AMAR, e nós temos exemplos de sucesso onde mostra o quê? Que às vezes, a ausência, volto a dizer, a ausência do poder público que fez com que aquele problema não fosse sanado. Então, nós temos um caso, por exemplo, Dona Isabel, lá do bairro 1º de Março. Dona Isabel passou 5 anos numa cadeira de roda, depois de ter tido um problema de saúde, e não fez tratamento, não fez qualquer atendimento no CRIDAC, e não fazia fisioterapia, estava na cadeira de roda. E nossa fisioterapeuta recuperou. Ela recuperou, voltou a andar, dando os primeiros passos. E aí a gente viu a necessidade de alguns projetos. Não só isso, mas a gente também participa. Quando chega a demanda, a nossa fisioterapeuta faz laudo, faz medida, acompanha o processinho lá do CRIDAC, porque às vezes as pessoas acham burocráticos e não conseguem fazer esse processo. Mas a gente tem feito isso, e um dos meus projetos, uma das minhas propostas do plano de mandato durante a campanha é a implantação do atendimento domiciliar aí de pessoas com deficiência, né, no caso dos tratamentos de fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia. Por que isso, Catiúcia? Não basta melhorar os centros de atendimento, criar mais centros de atendimento? Não basta. Pelo seguinte, Dona Isabel tem quase 60 anos de idade, mora sozinha, não tem acessibilidade nenhuma no bairro dela. Como que eu vou marcar uma fisioterapia, uma sessão, lá no CRIDAC para Dona Isabel? Ela não vai sair de casa no sol quente, 4 horas da tarde, sozinha, sem acessibilidade, pegar um ônibus, descer no CRIDAC, fazer sua sessão e voltar para casa. Não vai fazer. Ela vai ficar mais 5 anos na cadeira de rodas.
rodas. Então, nós precisamos levar esse atendimento humanizado. Nós vivemos num momento onde a depressão está tomando conta das pessoas. Sim. E quando as pessoas estão com problema, elas não querem sair de casa. Olha a dificuldade para marcar um psicólogo hoje dentro dos CAPs. E quando você consegue, quem tem síndrome do pânico, quem está num momento de crise, não vai sair de casa para fazer uma terapia. Então, nada mais justo do que esse profissional vir fazer o atendimento. Então, essa é uma proposta que nós vamos apresentar já na primeira sessão legislativa, que é uma das nossas propostas aí do plano de mandato. Sim, e a gente já chegando na reta final do nosso podcast, o que a população de Cuiabá pode esperar da vereadora Catiúcia Mantelli? A primeira coisa que a população pode esperar é a nossa presença dentro dos bairros. Isso é algo que a gente vê muito, a preocupação do cidadão de que depois de eleito o vereador não volte aos bairros. Acaba sumindo. Né? Acaba sumindo. E Cuiabá é bairrista, Cuiabá é olho no olho, o cuiabano é o abraço, sim, o toque. Seu povo que é muito caloroso. É muito caloroso. Então, pode ter certeza. Primeiro, um gabinete acessível. Nós vamos ter também núcleos de atendimentos nos bairros, para aquelas pessoas que às vezes precisam contactar o vereador, entregar algum documento, mas não tem condição de sair do seu bairro, pegar um ônibus, ir lá na Câmara. Então, nós teremos núcleos descentralizados de atendimento. E principalmente nós estaremos presentes dentro dos bairros, mas sem perder aí o nosso trabalho de fiscalização e de legislar. Contem com leis, contem com projetos de leis aí que farão a diferença na vida das pessoas. Não vamos criar leis por números, mas por qualidade. Estaremos fiscalizando e o próprio prefeito Abílio nos deu essa orientação. Fiscalizem. Nos fiscalizem, fiscalize a prefeitura e traga os problemas para que nós possamos resolver. Vereadora Catiúcia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, tá? Gratidão pela disposição aí, pela disponibilidade de nos atender e deixar o espaço aberto para você falar com a população, deixar a sua mensagem. Obrigada, Ari. Mais uma vez, obrigada aí a toda a equipe do TV Única, do Única News, o Max ali que tem nos acompanhado aqui também. Gente, contem com a vereadora Catiúcia, contem com o nosso gabinete, nossas redes sociais têm o número de contato da assessoria e estamos de portas abertas para atender as demandas dos bairros e para fazer um mandato compartilhado e um mandato humanizado aí com todo cuiabano. É isso aí, vereadora. Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem todos com Deus e acessem os nossos sites, o tvunica.com.br, unicanews.com.br. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. De política e política, de política e política, de política e política.